E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a partida final do Campeonato Mundial de Xadrez de 2024. Nessa partida, Jing está jogando de brancas e ele abre com o cavalo em F3. Temos D5 do Gukesh e G3 por parte do Jing. É um ataque índio do rei. Você já sabe que a partida vai ser interessante só pela abertura que foi escolhida. Temos C5 por parte do Gukesh, bispo em G2 por parte do Jing, e aqui o Gukesh joga cavalo em C6. O mais natural nesse tipo de posição, a linha principal, viria com algo como E6, e o Jing, por exemplo, poderia fazer o roque, depois de cavalo em F6 jogaria para algo como D3 e E4, que é o tradicional do ataque índio do rei. Então D3, bispo E7, cavalo D2, roque e E4, por exemplo. Isso leva a partidas muito dinâmicas, onde os dois jogadores estão jogando para ataques em alas opostas. Brancas na ala do rei, que é onde tem mais espaço, e pretas na ala da dama, que é onde tem mais espaço também. O Gukesh, no entanto, joga cavalo em C6, que é uma linha lateral, e o que ele está tentando fazer é jogar o lance E5, então o cavalo está apoiando esse lance. Então, se o Jing jogar o D3, que seria, né, o lance tradicional aqui, ou o roque, o E5 viria e o Gukesh teria um centro de peões maravilhoso. Por consequência, o Jing se vê forçado a jogar D4, e nessa posição, eu não sei quem já reconheceu a estrutura, nós temos uma Grunfeld, exceto que quem tá jogando a Grunfeld aqui são as brancas. Normalmente, a Grunfeld vem de pretas, né? Normalmente a gente tem peão D4, daí cavalinho F6, C4, G6, cavalo C3 preparando o E4 e D5. Isso daqui é a Grunfeld, onde o jogador de brancas pode tomar e depois, por exemplo, aqui da recaptura jogar E4 e ganhar o centro do tabuleiro. Em troca, o jogador de pretas vai atacando o centro de longe. Na partida mesmo, nós temos exatamente a mesma coisa, exceto que por parte das brancas. Então, o Jing, ao jogar D4, está convidando o Gukesh a capturar o peão. Jing seria forçado a tomar de volta de cavalo, e depois do E5 tomar em C6, e o Gukesh teria 3 peões centrais, em uma posição extremamente desbalanceada. Em troca, o Jing teria uma ampla pressão ao longo dessa diagonal e bateria no centro com um lance como C4. Note que você não pode tomar, você não pode avançar, porque isso pendura o peão de C com cheque e pendura a torre no final da linha. Então, ao jogar D4, o Jing está convidando o Gukesh para um jogo bem agressivo, bem interessante, né? Tá convidando o Gukesh a pegar todo o centro do tabuleiro. O Gukesh joga E6, apenas defendendo o peão de C, que é uma linha um pouquinho menos agressiva, mas ainda assim o jogo tá bem desbalanceado, com o Gukesh tendo mais peões no centro. Temos o roque do Jing, o Gukesh captura e depois de cavalo toma, ele joga cavalo em E7. Basicamente está convidando o Jing a trocar cavalos em C6. Ele simplesmente tomaria de cavalo, e se o Jing não trocar cavalos, o Gukesh vai para trazer a dama do Jing para o centro, onde ela vai perder tempo quando esse cavalo se centraliza. O Jing resolve bater no centro do Gukesh aqui, jogar contra esses peões centrais. Jogando o peão em C4, nós temos cavalo por, dama por e cavalo em C6 com tempo no cavalo, como foi, né, especulado alguns lances atrás. O Jing volta a sua dama, que agora está sob ataque do cavalo, para a casa de D1, e nessa posição o Gukesh avança o peão para a casa de D4, sendo agora o jogador que possui mais controle central. Eu particularmente gostei da escolha de defesa por parte do Gukesh, está jogando bem ativamente de pretas. Gostei também da escolha de abertura do Jing, né? Na verdade, os dois jogadores estão jogando uma partida bem dinâmica que não tende nada ao empate. O Gukesh vai ficar com o centro do tabuleiro, Jing vai ficar com pressão na diagonal e é uma partida bem interessante. Até então, né, tá tudo tranquilo, então Jing contesta o centro do Gukesh jogando peão em E3. Se o Gukesh toma, o Jing retoma desenvolvendo. Então, o Gukesh, ao invés disso, apenas apoia o seu peão central. Aqui haviam duas oportunidades para apoiar, ou com E5 ou com bispo em C5, e ele escolhe bispo em C5 porque, além de apoiar o peão, também gera aqui uma ameaça. A ameaça seria que, se as brancas não fizerem nada, o jogador de pretas, por exemplo, pode tomar o peão na casa de E3, e aí depois da retomada, seja com o peão de F, seja com o bispo, o jogador de brancas vai ficar com um peão isolado, que não é muito legal nesse final de jogo. Por consequência, o Jing captura primeiro, e agora o Gukesh tem bispo por D4, novamente está controlando muito bem o centro do tabuleiro, tem ideias da gente jogar o lance E5 apoiando o bispo aqui, enquanto isso o jogador de brancas está um pouco melhor desenvolvido, mas sem controle nenhum do centro. Cavalo C3 por parte do Jing é um lance interessante, convidando o Gukesh, se quiser, a tomar esse cavalo que dobraria peões. No entanto, deixaria o Jing com o par de bispos, e provavelmente melhor, porque ter o par de bispos numa posição aberta é uma bela de uma vantagem. Então, ao invés disso, o Gukesh simplesmente faz o roque, e o Jing sai da ideia de bispo por cavalo dobrando peões e joga cavalo em B5 com o tempo no bispo aqui do Gukesh. E nessa posição, nós temos uma leve imprecisão do Gukesh. Aqui tem uma maneira super ativa de pretas jogarem, que não é nada intuitiva, que é o lance E5 apoiando o bispo.
Isso dá às brancas, após cavalo toma bispo, duas vantagens aparentes. Primeira vantagem, par de bispos. Mas a segunda vantagem, o peão, vai se tornar um peão isolado, que é um alvo natural na posição. Só que essa seria a melhor maneira do Gukesh seguir, certamente porque isso daqui é um peão passado e é uma clara condição de vitória. O Gukesh talvez não viu, talvez não gostou da linha, né? Porque é um tanto quanto arriscado, porque ao mesmo tempo que ele tá passado, ele é um alvo natural na posição e ele resolve voltar o bispo. E temos várias casas para voltar o bispo. A gente poderia voltar para F6, para E5, para C5 ou para B6. E a mais ativa, né, é a casa de C5, onde ao mesmo tempo para bispo em E3 ou desencoraja o lance e também fica de olho na casa de D6 para o cavalo. Mas o Gukesh volta o bispo para a casa de B6, que não era a maneira mais precisa de seguir. E agora o Ding tem um pouquinho de vantagem na posição se ele consegue castigar com dama em F3. Basicamente, a linha seria para a gente poder tirar a dama, ameaçando torre D1 no próximo lance. E basicamente a gente tem a maioria de peões de ala da dama, os dois bispos ativos, a coluna aberta e brancas estão muito bem, obrigado. Mas o Ding não segue também da maneira mais precisa, jogando o lance B3, preparando para fianquetar o bispo de casas escuras. Temos a 6 chutando o cavalo, aqui o Ding só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem um lance que parece bom, o cavalo em D6, mas não é. Esse lance parece ótimo, né? O cavalo fica super mega centralizado, fica ali na cara da posição do jogador de pretas, ameaçando o cavalo por C8 que ganha o par de bispos, por mais que o bispo do Gukesh não seja o bispo mais ativo do mundo, mas leva bispo em D4, que é um golpe tático lindo de interferência. Ao mesmo tempo desdefendendo o cavalo e ameaçando a torre, e o Ding teria problemas nessa linha. Provavelmente a melhor linha aqui seria algo como o bispo toma cavalo, meio que desesperado, tentando tomar o cavalo, porque se ele toma o nosso cavalo, ele entra numa cravada, nós podemos tirar o bispo e temos tempo de tirar a torre, né? Ele não poderia tomar a torre sem perder a dama, ou depois de bispo toma cavalo, por exemplo, se o adversário toma a nossa torre, a gente tem, né, uma posição onde você perdeu a qualidade, é isso aí. Algo como o bispo de volta para casa de E4, você perdeu a qualidade, mas no processo você manteve um cavalo ativo. Mas o Ding, óbvio, não vai perder a qualidade, volta o cavalo para C3, temos bispo em D4, cravando o cavalo à torre, bispo em B2, simples, tranquilo, né, defendendo o cavalo, e aqui o Gukesh decide avançar o peão de E, colocando um peão no centro do tabuleiro. Então, ao mesmo tempo que ele está apoiando o bispo nessa casa fraca das brancas, que é a casa de D4, é uma casa que as brancas não conseguem de maneira alguma defender com peões, o jogador de brancas também tem agora acesso, porque o peão se moveu, à casa de D5. Então vai ser uma posição bem equilibrada, onde um dos dois jogadores possui uma maioria de peões de ala do rei, o outro possui uma maioria de peões de ala da dama, e os dois têm casas fracas no centro do tabuleiro. Temos então dama em D2 por parte do Ding, apenas conectando torres, bispo em E6 por parte do Gukesh, desenvolvendo também, o bispo não estava jogando até esse lance, cavalo em D5 por parte do Ding, e essa daqui é a posição crítica da partida. Agora é a vez do Gukesh jogar, e vários lances fazem sentido, mas a verdade é que só tem um lance que verdadeiramente igualiza e não é um lance nada fácil de jogar. Vamos seguir, por exemplo, com a sequência lógica, bispo toma bispo aqui na casa de B2, dama toma B2 e depois você tenta centralizar o cavalo jogando algo como cavalo em D4, e você também quer ter um cavalo forte. Essa linha não é tão boa para o jogador de pretas, porque o peão que segura o cavalo não está perfeitamente seguro na posição. Tem a ideia da gente jogar F4, tem a ideia da gente trazer essa torre primeiro, para daí jogar um lance como F4, e esse peão de E, ele na verdade vai ficar isolado, a depender, o cavalo não tá tão seguro aqui nessa linha, então o Ding ele conseguiria argumentar algum grau de vantagem. Então as sequências todas mais naturais para o jogador de pretas não seguram. O único lance que verdadeiramente dá igualdade para as pretas é um lance muito difícil de jogar, parece enfraquecer pra caramba, e é o lance que o Gukesh joga. Ele joga B5. E esse lance é muito estranho, porque de cara parece que dá uma força tremenda pro bispo. De cara já parece que vai ter alguma tática, vai ter algum problema. Primeira coisa que você tá olhando é um lance como o cavalo em F6, né? Pô, entrega o cavalo com cheque para abrir a força do bispo, com o bispo toma cavalo. Ou depois de, por exemplo, dama toma cavalo, você joga bispo por C6 com tempo na torre, parece que você vai ganhar um peão. Como que parece que vai ganhar um peão? Se torre C8, você joga bispo em B7, você vai pegar o peão de A, né? Parece que tá tudo certo. Mas a realidade é que isso aqui é horroroso pro Ding. Depois de torre em C7, se você sai catando o peão, o bispo deixa essa diagonal, você vai estar cheio de casas fracas ao redor do seu rei e você vai, na verdade, levar checkmate. E para impedir o checkmate, você vai ter que entregar material e não vai ter que entregar pouco material não, viu? A posição é completamente perdida depois de bispo tomar bispo, dama em F3, o mate é imparável. Você vê?
e você não tem muito como impedir que o adversário faça assim, muitas coisas com o seu rei. Então o lance B5 ele é o único bom lance. Se você seguir naquela ideia de você pressionar o peão de E, então vamos dizer, bispo toma D4, cavalo toma D4, e você, por exemplo, joga o F4 para pressionar o peão. O que o jogador de pretas vai fazer vai ser tomar o seu peão de C. Quando você toma de volta, ele vai trazer, por exemplo, a torre para ficar pressionando o peão de C. E por mais que você tenha pressão no peão de E que apoia o cavalo dele, ele tem pressão no peão de C que apoia o seu cavalo e a posição é igual. Portanto, o Ding encontra aqui um lance também muito difícil, também a posição extremamente tática, ele encontra peão toma peão, que é outro lance de aparência impossível. Se você captura o meu cavalo, eu capturo o seu e eu fico com mais. Se você toma de volta, parece que o cavalo ainda está numa posição complicada, ele está caindo, mas aqui brancas têm apenas um lance que igualiza, que é o lance cavalo em F4, um lance completamente absurdo que entrega uma peça. Por que eu tô entregando uma peça? Porque quando o cavalo se move, tem tempo no cavalo de C6. Então nós temos a sequência perfeita, peão toma cavalo. Esse cavalo na casa de F4, por sinal, um lance brilhante, deixa essa partida muito bonita, né? Por mais que a partida esteja equilibrada, são os dois jogadores assim no ápice do seu elemento, jogando perfeitamente, lances muito difíceis, muito táticos e jogando até que rápido, nenhum dos dois tem apuro de tempo. Temos peão toma cavalo, bispo toma cavalo com o tempo na torre e ameaçando o peão ao mesmo tempo. O Gukesh primeiro, né, para não perder o seu bispo no centro do tabuleiro, troca bispos com o tempo na dama. Então a dama tá caindo, ela tem que tomar de volta. E depois joga a torre B8, segurando aqui o peão da casa de B5. Aqui, o Ding joga a torre de F em D1, com o tempo na dama. E nós temos dama em B6, com o tempo no bispo, que volta para a casa de F3. Nessa posição, o Cash captura o peão de G, então F toma G3, H toma G3, e nós temos uma posição novamente um pouco desbalanceada, porque as brancas possuem essa maioria de ala da dama, um 2 contra 1, o jogador de pretas possui um 3 contra 2, então ele tem uma maioria de peões de ala do rei. Para impedir algo como o avanço dos peões gerando o peão passado, o Gukesh joga o lance B4, e o Ding, querendo gerar um peão passado, joga o lance A4. Se você tomar en passant, certo? Eu vou tomar de torre, e você não pode capturar o peão de B imediatamente, porque se você toma de dama, você perde a dama, né? A dama é uma terrível atacante quando ela vai na frente. Se você toma de bispo, você entra numa cravada bem suja, bem difícil de sair dessa cravada, e você vai perder o seu bispo, né? Então, o Ding, ele gera esse peão passado. Esse peão passado é muito difícil de promover. A verdade é que ele não tem muita chance de avançar, pela questão dele estar muito bem bloqueado pelas peças das pretas. Pretas ainda tem como trazer mais uma torre para bloquear o peão. Então, na realidade é que essa daqui é uma posição que tá tendendo ao empate, né? Temos o G6 aqui das pretas, dama em D4 das brancas querendo trocar damas, o Gukesh, que quer manter a partida viva, joga dama na casa de B5, e aí o Ding joga o B4, simplesmente entregando o peão, né? Entregou o peão, pode tomar. Por quê? Porque isso força material a sair do tabuleiro, depois de dama por B4, dama por B4, torre por B4, nós temos aqui uma posição onde o Gukesh possui 3 peões contra 2 peões do Ding, e isso daqui, num final de torres, por exemplo, é um empate teórico. 3 contra 2, 4 contra 3, um peão a mais do mesmo lado do tabuleiro, não é suficiente para ganhar, e a gente vai ver o Gukesh enxugar gelo, como ele fez na partida passada, que a gente foi para exatamente esse mesmo tipo de final. Torre em A8 do Ding forçando as torres a sair, torre toma, bispo toma, e o Gukesh começa a avançar os peões. Por enquanto, eles não podem empatar por acordo, nem nada do gênero, uma vez que eles precisam jogar até o lance 40. Então G5, bispo em D5 querendo trocar bispos e facilitar o empate, bispo em F5 mantendo o material no tabuleiro, torre em C1 para ir para A7 e pressionar o peão de F, rei G7, torre C7, bispo em G6 segurando o peão, torre C4 querendo trocar torres, torre cheque, rei G2, torre em 1, e a verdade é que esse final aqui é bem tranquilo, bem facinho de empatar, sendo honesto com você pode até tentar por conta própria, tem esse final como um final para você praticar no Lichess e tá como finais intermediários, né? Não tá nem como finais avançados, finais intermediários para você praticar. É o 2 contra 3, né? Tudo que você precisa fazer é tentar trocar bispos de alguma forma, e o final de torres é bem fácil de empatar. E o Gukesh, ele continua pressionando. Por quê? Porque o que ele tem a perder pressionando? Nada. 1, 2 horas do dia dele, o que ele tem a ganhar se ele pressiona o Ding erra? Campeonato Mundial de Xadrez. Logo, ele vai ficar enxugando o gelo aqui, tentando ver se o Ding sabe mesmo empatar o final. E o final é bem surpreendente, vamos lá. Torre B4 por parte do Ding, H5, torre em A4. Beleza, ele vai manter a torre aqui na quarta. E o Gukesh vai mantendo a pressão. Torre em E5, ataca o bispo, bispo em F3. Em H6, rei G1, torre em E6,
Torre C4, G4 atacando o bispo. Beleza. Quando esse G4 foi jogado, eu falei, agora empatou de vez mesmo, né? Porque agora o H4 nunca vai vir, o F4 nunca vai vir, jogou o G4, enfraqueceu essas duas casas, agora nenhum dos dois lances vai vir. Tá lá, bispo em D5 do Ding com tempo na torre, torre D6, bispo em B7 do Ding, rei G5, F3, F5, né? Por que esse F3 entregando aqui o peão? Quanto mais peões são trocados, mais fácil de empatar o final. Então F3, F5, F por G4, H por G4, agora já era mesmo, né? Porque o avanço F4 nunca vai vir por parte das pretas. Daí o Ding joga a torre B4, bispo em F7, rei na casa de F2, torre cheque, rei volta para G1, rei F6, torre cheque. Tentando fazer progresso por aqui, mas nunca vai vir. Porque, por exemplo, se rei em E5, a gente dá um cheque, por exemplo, ele tem que voltar, né? A gente dá um cheque, por exemplo, ele volta. Agora a gente crava o peão para ele não poder avançar, ou a gente coloca a torre em B4, onde o peão nunca novamente vai poder avançar. Só para mostrar que não tem progresso, a torre ameaça o peão, rei F2, se torre cheque a gente repete. Já tá assim, no ponto onde os lances já começam a ser repetidos. Rei G5, torre B4, bispo em E6, beleza, torre em A4, torre B2 ameaçando o bispo, bispo em A8. E esse bispo em A8 é um lance importante, tá? Porque esse bispo ele pode ir para qualquer casa ao longo dessa diagonal que não esteja controlada. Ele poderia ir para a casa de G2, onde ele mantém algum grau, né, de atividade, ele controla mais casas. Mas você lembra que o pessoal fala que as peças no canto no xadrez elas têm menos atividade? O bispo em A8 ele tem acesso apenas a essa diagonal. Por longa que seja, ele teria acesso a toda essa diagonal em qualquer casa dela que não estivesse controlada, na casa de C6, na casa de G2, e isso daí é importante, tá? Isso é importante. Rei F6 por parte do Gukesh. Esse bispo em A8 talvez seja um lance que indique o que você vai ver. Torre F4 do Ding, rei em E5 por parte do Gukesh. Nessa posição, qualquer lance do Ding empata de torre ao longo aqui, né? Tipo, torre em volta para 4, o Gukesh não tem como fazer progresso. Com o rei, ele tem como dar um cheque, mas aí o rei vai para F2, né? Se ele avançar o peão vai ser perdido. Realmente não tem nada aqui. O final muito tranquilo. Só que o Ding deixa passar uma coisa muito difícil, assim, é dura. Ele deixa passar o fato de que a troca de bispos é forçada. Ele joga a torre em F2, ofertando uma troca de torres. Se ele conseguisse manter o bispo, um peão extra do adversário não seria o suficiente para ganhar, mesmo que as torres saiam do tabuleiro, porque daria para sacrificar o bispo no peão extra do adversário. Mas não dá para manter o bispo no tabuleiro. Quando ele oferta essa troca de torres, ele provavelmente está pensando, mesmo que isso vire um final de rei-bispo e ele com peão a mais, empata, mas não vai ser um final de rei-bispo. O bispo tá numa diagonal presa. Então depois de torre toma, rei toma, bispo em D5, força a troca de bispos. Note que qualquer outro lance que permita que o bispo saia dessa diagonal, né? Então, por exemplo, se o jogador de preto joga bispo em F7, aqui dá para salvar, dá para tirar o bispo daqui. E agora, não tá mais ganho pras pretas, mesmo com peão extra. Porque quando eu jogar bispo D5 ofertando a troca, eu posso recusar. O único lance que perde é bispo por bispo. Só que, né, bispo D5, bispo toma, rei E3, rei E5 pegando oposição. E o Ding abandona. Por que ele abandonou? Porque aqui ele está em uma zug. O adversário tem oposição, ele só tem lances que pioram a própria posição. Por exemplo, se ele joga rei em D3, F4 já era, né? Peão toma, rei toma, você pode até tentar ocupar a casa de promoção, mas o adversário vai pegar a oposição, vai avançar o peão, você vai ser forçado a sair dessa casa, e o final tá perdido de qualquer forma, é oposição com um peão a mais, né? Um final de rei peão básico, e o Ding Liren perde com o erro mais grosseiro, talvez, da história do campeonato mundial. No final empatado, final intermediário empatado, ele perde, e esse talvez seja o pior erro já cometido, assim, no campeonato mundial. Da história, eu não sei. Bem, podem argumentar aí, mas é o que temos, galera. Então, Gukesh do Marajo se torna o campeão mundial mais jovem da história do xadrez. Demonstrou um espírito de luta durante todo o campeonato. Não tenho o que falar, o Gukesh jogou para ganhar todos os jogos. O Ding estava jogando para empatar. Quem não faz leva. É isso mesmo, temos um campeão mundial. E aí, comemorem fãs do Gukesh, chorem fãs do Ding.